E aí? Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui, que a gente está começando uma série de devocional para casais. E aí, o que eu separei? Efésios 5, 15 e 16 diz assim, ó. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, a minha pergunta para você hoje é como você tem aproveitado esse tempo? Vou explicar para vocês por quê. Eu e o Ferretti, a gente hoje, né, quem conhece a nossa vida, nossos filhos já casaram, nossos filhos já saíram de casa, né, tal. A Rebeca já casou, tem 23 anos, o Rafa também já casou, já temos neto. Então, um dia desse eu tava conversando com um jovem, dois jovens que tá há pouco tempo de casado. Um falou dos problemas e a demanda com a casa, o outro falou, nasceu filho com um problema com os filhos. Então, assim, a gente entender que cada tempo tem o seu tempo e que a gente tem que aprender a viver isso. É isso que Efésios fala. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas que vivam como sábios. Por quê? A gente estava conversando e a gente lembrou quando a gente comprava sorvete, que o sorvete acabava na geladeira, a gente ia comer, não tinha mais. As brigas na caçamba de gelo que viviam vazias. A louça. Briga pra lavar a louça. Mas o que, amor? Eu até anotei aqui. Briga pra dormir, pra botar os filhos pra dormir, tu lembra? Era uma confusão pra botar os filhos pra dormir. O carro, o Ferretti reclamava demais, o carro vivia bagunçado, cheio de coisa, eu tinha que tirar. Era uma confusão. Ele dizia que uma parte da gente morava dentro do carro, tu lembra disso? Era uma confusão. A gente não vive mais esse tempo. Essas bagunças, né, de família, né? A gente não vive mais esse tempo. Mas também esse tempo tinha coisa boa. Sim. A gente falou das cartinhas que as crianças... Eu tenho uma caixa até hoje das cartinhas dos nossos filhos quando eram pequenos. Eu não recebo mais cartinha das crianças. Dia da mãe, dia dos pais na escola. Isso aí, tinha muita coisa boa. Os beijinhos na hora de dormir. O filme em família. A brincadeira de cabana, tu lembra? A gente fazia muito com as crianças. Então, assim, tem o seu tempo bom. Tem muita dificuldade? Tem. Mas tem muita coisa boa também. E a Bíblia fala sobre isso, a gente aprender a viver esse tempo com sabedoria. Então a minha pergunta para você é, em que fase você está? Eu queria que você compartilhasse com a gente. Que fase você está vivendo? O que você está vivendo de dificuldade nessa fase? Mas também você ter gratidão e olhar o que você está vivendo de bom nessa fase. Porque às vezes a fase passa e a gente está no olho do furacão, tá tão difícil que a gente não tá vendo o que de fato é bom. Que é sentar no chão para brincar, que é a brincadeira de cabana, que é aquelas graças das crianças, né? Que depois a gente conta para todo mundo. Ou então até a fase do casal sem filhos, né? Do início. É aproveitar também, né, essas dificuldades, né, do início, de adaptação do casal. Por exemplo, um acha que tem que comer na frente da televisão, o outro acha que tem que comer na mesa. Eu acho que aproveitar essa adaptação também, aproveitar essa fase do início do casamento. Não precisa ser dolorido, né? Você tem que agradecer, você tem que ser agradecido, né? E viver uma fase de cada vez. Hoje a gente vive uma fase que seria, para algumas pessoas, chamam de ninho vazio. E a gente aprendeu a viver essa fase, né? A gente ressignificou. Eu lembro quando chegou o casamento da Rebeca, né? E eu cheguei pro Ferretti e falei assim, ai, amor, eu tô muito triste, nossos filhos casaram, e agora, né? Eu tava assim, ele, não, agora tá só começando, nós não temos mais 2 filhos, temos 4, não foi? Porque a Daniela comentou, ela falou assim, a nossa família diminuiu. Foi. Casa ficamos só nós 2. Aí eu falei, não, Daniela, agora nós não somos mais 2, nós somos 6, né? E nós não somos 6, na verdade, agora somos 7, né? Com o Nicolas. Que ainda veio o Nicolas. Então, olhar de forma positiva, né? Isso, aproveita essa fase, aproveita a fase dos sem filhos, aproveita a fase depois dos filhos pequenos, os filhos adolescentes. Eu sei que às vezes para quem tem filho adolescente é muito difícil, né? Essa comunicação com o filho adolescente, essa saída com os amigos, achar que sabem tudo, né? Então,
aproveita também essa fase para você fazer alguma coisa com seus filhos. Não perde isso, não perde a mão, né? Eu acho que a adolescência do Rafael, eu acho que eu perdi um pouco a mão, a gente perdeu um pouco a mão, né? E com a Rebeca a gente já estava na igreja, né? Eu acho que mudou muito isso, porque a gente criou uma rotina de ir na igreja, de ir nos cultos. Tinha pizza depois do culto, tu lembra disso? Vou esperar eles comentarem. Todo culto que a gente ia de domingo, depois a gente saiu. Eles adoravam. E aí, onde é que a gente vai? Tu lembra? Lembro. Era muito bom. Então eu acho que todas as fases tem coisas que você vai lembrar com carinho, tem coisas que você vai se arrepender, que você não vai gostar, e você vai lembrar, poxa, mas eles não lavavam a louça, poxa, não apagavam a luz, você tinha que ir andando pela casa toda apagando a luz da cozinha, a luz do banheiro, falar, por que vocês deixam as luzes acesas? Eu lembro que meu pai falava quando eu era criança, eu não sou sócio da Light, né? Eu não sei se alguém aí, comenta aí se você já ouviu isso do seu pai, eu não sou sócio da Light. Então, são fases da nossa vida, fases do nosso casamento, sabe? Hoje, a gente vai visitar os meus pais. É uma outra fase do casamento, né? A gente recebe nosso neto aqui em casa, recebe nossos filhos com os cônjuges para almoçar no domingo. Então, são fases, né? Esse versículo, ele é tremendo, porque ele falou exatamente isso. Ó, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. A versão da Dani é diferente, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, os dias podem ser maus, mas os dias podem também ser muito bons, né? Os dias podem ser bons. E tu sabe que tem muita coisa que a gente acha que é uma dificuldade hoje, e que lá na frente a gente vai rir, que era um momento bom, né? Eu lembro que a minha mãe me batia quando eu era criança para estudar, eu apanhava. E hoje eu lembro disso com alegria, eu não lembro disso com dor, né? Então tem momentos na nossa vida que a nossa fase muda, o nosso jeito muda, o nosso tempo muda, a gente vai ficando mais velho, e a gente olha com coisas de dificuldade e com alegria, né? Eu lembro uma fase que a gente estava muito endividado, com muito problema financeiro, e a gente fazia comida em casa, e a gente fazia sempre muito regrado, não podia comprar refrigerante todo final de semana. E eu lembro que essa foi uma fase boa. Hoje eu olho para trás e eu falo, caramba, lembra aquela fase da dificuldade? Lembra aquela fase que a gente estava muito difícil? A gente se aproximou mais. Tivemos uma fase na nossa vida, que é essa fase, a Rebeca estudava atrás da loja que a gente trabalhava e o Rafa trabalhava conosco. E aí eu levava comida pra loja, você lembra? E a gente almoçava todo mundo junto dentro da empresa. Isso ensinou pra eles o valor do trabalho, né? A gente trabalhando junto ali, ou seja, teve seu ensino também, o que pra gente naquela época era uma dificuldade. Hoje a gente vê que aquilo foi um milagre na nossa vida. Uma oportunidade de sentar com seus filhos para almoçar todos os dias. Quer dizer, uma lindo. coisa que era ruim por causa que a gente estava passando dificuldade financeira, mas era bom. A Daniela levava aquelas travessas, né? E a gente lá no trabalho pegava um cantinho lá meio escondidinho, né, da loja, lá uma mesa que tinha lá no segundo andar, e aí a gente sentava e a gente almoçava junto. Então, quer dizer, hoje eu olho para aquilo com gratidão. É verdade. Entendeu? É olhar, ressignificar os seus olhos do que você tem que ser grato, né? Seja grato pelo que você tem hoje. E seja grato hoje, né? Não Isso. esperar chegar lá na frente, aí você hoje tá reclamando para depois você olhar para trás e ser grato. Seja grato hoje. É isso que o versículo fala, né? Veja como vocês vivem, né? Não seja insensato, mas seja sábio, olhar com gratidão, né? Isso, eu tenho muita gratidão dos nossos tempos de dificuldade, tenho muita gratidão com as brigas com eles, para eles fazerem as coisas e dormir, né? Eu lembro que eu brigava muito, a Daniela até brincava, vocês não vão parar não, porque eles ficavam brigando no quarto, né? Eles dormiam no mesmo quarto. E aí eles ficavam, vocês não vão brigar não? Vocês não vão parar não de brigar? Vocês estão querendo o carinho do papai? Eu ia lá, gente, eu tocava o terror, né? Eu ia lá, assim, como se fosse bater neles. Eu acho que não batia, né? Batia na cama, né? Não sei, eles vão contar aí no comentário, não vou falar nada. Então eu ia lá, vocês não vão dormir não? Eles não queriam dormir, ficavam brigando
lá na cama deles, ficavam lá brigando no quarto deles, né? E aí, carinho do papai, vocês estão querendo carinho do papai, né? Eles começavam a ficar quietos, a gente não quer não. E era muito legal. Então, quer dizer, eu olho isso hoje com gratidão. Então, que você possa olhar para sua família com gratidão. Hoje, talvez você olhe aí para o teu casamento, ou sua vida com seus filhos, a sua família, e você esteja vivendo uma dificuldade, mas que você hoje tenha gratidão, porque lá na frente você ainda vai rir dessas circunstâncias, você vai rir dessas situações. Pense Como nisso. diz o versículo, aproveite o máximo cada oportunidade. Amém. Amém? Vamos orar? Amém. Então vou deixar o meu amor orar, porque ela ora primeiro. Sempre. Amém, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos aprender, ó Deus, a viver o tempo e aprender a viver cada fase no casamento. Amém. Senhor, que essa devocional de casais, ó Deus, ela possa ser acrescentadora na vida de cada um, possa acrescentar na minha vida com Ferrete, possa acrescentar na vida de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, ensina-nos a viver e a ter gratidão em cada fase. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, querida. Deus te abençoe. Tchau, gente.